Finalmente a Copa Libertadores da América estreou no canal do Silvio Santos, a sua nova casa até 2022. O SBT transmitiu duas partidas aí. Primeiro para São Paulo e para boa parte da rede, o jogo entre Bolívar e Palmeiras. E para o Rio Grande do Sul, e também outra parte da rede, a partida entre Universidade Católica e Grêmio. A gente teve audiências bem diferentes, tanto em Porto Alegre como em São Paulo. Nesse vídeo eu vou focar na audiência de São Paulo. E por quê? Porque eu sou bairrista? Não. Mas porque os números da capital paulista eles servem muito mais de referência para o mercado publicitário. Portanto, são essas as audiências que mais importam para as próprias emissoras na hora de vender os seus pacotes publicitários. Então, as audiências geralmente de São Paulo e do Rio de Janeiro são mais importantes. Nesse vídeo eu não vou falar da audiência do Rio de Janeiro, óbvio, porque a gente não teve um time do Rio de Janeiro atuando em TV aberta. Só tivemos um time paulista e um time gaúcho. E o que aconteceu? No Rio Grande do Sul a audiência foi muito boa. O SBT liderou boa parte do jogo entre a Universidade Católica e Grêmio, jogou a Globo para segundo lugar e por vezes até terceiro lugar quando começou a Fazenda no segundo tempo do jogo. Portanto foi considerado histórico até os números do SBT com relação ao Grêmio lá em Porto Alegre. Números históricos, isso porque o SBT não tem uma força tão grande quanto tem em outros estados na capital gaúcha. E a expectativa para a semana que vem, quando a gente vai ter um Grenal e vai ser transmitido em TV aberta para Porto Alegre, a expectativa que eles tenham é que eles batam recordes de audiência lá em Porto Alegre. Mas vamos ao que interessa de fato para as emissoras, que é o mercado referência para o publicitário, que é as audiências de São Paulo. E aqui a gente teve um cenário completamente diferente com a partida entre o Palmeiras rivalizando, com a partida do Palmeiras rivalizando com a partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A Globo liderou com muita folga, foi 24 pontos de audiência transmitindo aí Corinthians e Bahia, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente precisa ter na cabeça o seguinte: se a Globo marcasse 24 pontos de audiência numa noite de quarta-feira sem a concorrência do SBT de futebol, ou seja, com o público sem estar dividido, o público do futebol sem estar dividido, já seria considerado uma excelente audiência. Com esse público dividido, os palmeirenses todos lá no SBT, a audiência da Globo pode ser considerada ainda mais relevante nessa noite de quarta-feira. E os seus 24 pontos se tornam ainda mais relevantes para a emissora carioca. Então foi uma audiência que foi até que certo ponto muito alta para o que os especialistas esperavam. A Globo foi muito bem e ficou longe de perder a vice-colocação. Só que a vice-colocação muita gente já esperava que seria do SBT. Afinal, tinha aí o fator novidade, que era o primeiro jogo da Libertadores do SBT. Todo mundo querendo saber como é que seria, aquela pressão, todo mundo, pô, vamos assistir jogo no SBT, o fator surpresa, o fator novidade. Esse fator novidade foi quase nulo, porque o SBT, em quase toda a transmissão do jogo do Palmeiras, ele ficou em terceiro lugar, atrás da Record. E isso se intensificou no segundo tempo, porque o primeiro tempo da partida ali rivalizou com as novelas bíblicas na Record. Mas o segundo tempo rivalizou com o reality show A Fazenda. E A Fazenda debulhou ali a audiência do SBT, foram média de 5 pontos a mais. E 5 pontos a mais são muitos milhões de pessoas, não é milhares não, muitos milhões de pessoas a mais assistindo o jogo da Record em detrimento, ou melhor, o reality show da Record em detrimento do jogo no SBT. E por que isso aconteceu? Qual que é a minha análise sobre isso? Vai dar errado a Libertadores no SBT? O SBT tá arrependido de ter comprado? O que é isso? Por que isso aconteceu? A torcida do Palmeiras não compareceu? Não, vamos por partes. A torcida do Palmeiras fez o seu papel, estava lá assistindo. A Globo tem audiência quando é o Corinthians, tem mais audiência quando é o Corinthians e quando é qualquer outro clube, principalmente quando é o Corinthians. O Corinthians tem o fator de, além de ter a principal torcida em quantidade na cidade de São Paulo, eles também contam com a questão ali, que a gente pode dizer, da rejeição. Porque o Corinthians é o primeiro rival do Palmeiras, é o primeiro rival do Santos, é o primeiro rival de São Paulo. Portanto, é o time preferido de ser assistido pelos rivais que vão lá secá-lo. Então o Santista e o São Paulino, em sua maioria, preferem assistir um jogo do Corinthians e secar o Corinthians do que secar o Palmeiras, ainda mais numa situação que o Corinthians vinha mal no Campeonato Brasileiro, então contou com essa audiência negativa dos rivais, e o Palmeiras joga num grupo na Libertadores que, convenhamos, é um grupo muito fácil, muito tranquilo, que todos os palmeirenses e
os rivais do Palmeiras sabem que o Palmeiras vai passar com extrema tranquilidade. Portanto, era um jogo sem muita pressão, diferentemente da partida que era muito mais relevante do Corinthians. Eu, como sou santista, não faço parte nem dos palmeirenses, nem dos corintianos, assisti o jogo do Corinthians. Eu achava um jogo mais relevante do que o jogo do Palmeiras, até porque eu não estou comparando competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Estou comparando situações das competições, ou seja, a partida do Corinthians era mais importante nesse momento para o Corinthians do que esse jogo do Palmeiras. Se o Palmeiras perde para o Bolívar, ele recupera depois desse resultado, certamente se classificaria, não seria nenhum problema para isso. Então era uma partida menos relevante que fez com que só ficasse focada nos palmeirenses mesmo. Outro ponto importante é que o SBT não tem essa filosofia de exibir partidas, então tem que ser criada essa cultura. Essa cultura vai ser criada com o tempo, não é do dia para a noite. Cada vez mais vai se massificando. Hoje você pode ter certeza que muita gente chegou no trabalho e aí a pessoa falou: pô, você assistiu o Palmeiras ontem, passou no SBT. Aí o cara falou: o quê? Passou no SBT? Você tá brincando comigo que tá passando no SBT? Sim, muitas pessoas nem sabem que tem futebol passando no SBT. Essa notícia do Palmeiras conseguir a Libertadores foi de semana passada que a gente deu aqui. Tem uma semana que o Palmeiras comprou a Libertadores, é muito pouco tempo. Então ainda essa informação está sendo disseminada Brasilzão afora. E cada vez mais as pessoas vão saber que nas quartas-feiras à noite, agora também no SBT e não em todas, porque diferente do Campeonato Brasileiro tem muito menos rodadas, mas em algumas quartas-feiras à noite, rodadas de Libertadores, o SBT vai passar futebol. E essa cultura também precisa ser criada dentro do canal, criando programas esportivos, criando debates, criando noticiários. Isso tudo precisa acontecer também, porque as pessoas que assistem o SBT com mais frequência, eles precisam cada vez mais se acostumar a assistir futebol no canal que eles gostam. Então é todo um processo que vai demorar. E tem uma outra questão mais pra frente aí que significa que dá pra gente falar, que é o seguinte: primeiro, que é uma fase de grupos ainda, e certamente no mata-mata as audiências do SBT vão aumentar. Quando a gente tiver aí um Flamengo no mata-mata, de repente um São Paulo se classificar no mata-mata, um Palmeiras, pode ter certeza que as audiências do SBT vão aumentar demais, talvez brigar em primeiro lugar com a Globo, pelo menos é o que se espera. Mas, falando da briga mais vital aí do SBT, que é com a Record, a informação do UOL é que dentro do SBT houve uma decepção muito grande com os números. Porque apesar do SBT ter ido melhor que nas últimas semanas anteriores no mesmo horário, ou seja, teve uma média de 3 pontos a mais do que costuma ter no mesmo horário, só para isso já dá para falar que foi bom o movimento do SBT em fechar com a Libertadores, eles ficaram muito abaixo da Record. E aí tem dois motivos que explicam. O primeiro, porque a gente está falando de reality show que a Record tem. O reality show é uma coisa que no Brasil faz muito sucesso, ainda mais em tempos de pandemia. A gente viu o sucesso estrondoso que o Big Brother teve na Globo. É claro que, se tratando da Record, a proporção é muito diferente, mas ainda assim mostra que o brasileiro gosta de reality show. E tem uma outra coisa. A gente precisa lembrar que a maior torcida do Brasil não é a do Flamengo nem a do Corinthians, mas é aquela de quem não torce pra ninguém. Sempre sai no Datafolha. A principal torcida do Brasil é aquela que fala que não tem time nenhum. Tem muita gente aqui no Brasil que não gosta de futebol, por isso que eu sempre brinco e falo que o Brasil tá longe de ser o país do futebol. O país do futebol é a Inglaterra, todo mundo gosta de futebol. Aqui não, a maioria das pessoas não gostam. É assim, infelizmente, não tem como obrigar, são dados de pesquisas sérias. Então o que acontece? Essas pessoas ontem, com as 3 principais emissoras, a TV aberta, 2 delas transmitindo futebol, ela só tinha uma alternativa, que era a Record, que transmitiu no primeiro tempo as novelas bíblicas e no segundo tempo um reality show, que é uma coisa que as pessoas gostam, que é um entretenimento. Então, isso fez com que a audiência da Record se potencializasse a partir do momento que as suas 2 rivais estavam transmitindo um mesmo tipo de produto, que é futebol, e que, repito, nem todo mundo gosta. Portanto, esse cenário vai se repetir, imagino, que nas próximas rodadas de grupos, claro, com diferenças, porque daqui a pouco entra Flamengo na grade do SBT e vai ser legal a gente ver a audiência no Rio de Janeiro comparada com a Globo, estou muito ansioso para ver isso, e outras coisas que vão acontecer, como o Grenal no Rio Grande do Sul semana que vem, tem uma expectativa muito grande para esse jogo lá em Porto Alegre, muita coisa vai acontecer, mas o fato é, isso vai ser com o tempo. Certamente as audiências do SBT vão melhorar. Eu acho que eu consegui explicar aqui o porquê que a audiência foi tão baixa, por que o SBT conseguiu perder para a Record. Deixa aí no comentário o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa um like que é super importante. Se inscreva no canal se não conhecia. E claro, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. A gente está postando pelo menos 2 vídeos por dia. É bastante coisa. Então ativa para não perder nada, beleza? E é isso. Grande abraço.
Espero ter conseguido explicar e até o próximo vídeo.